Boa noite, o pessoal aí do Instagram. Hoje, para quem ainda não está sabendo, nós vamos falar aí sobre o circo. Por que você deve dar aula de circo para seus alunos? Então esse é o tema, eu vou dar um tempinho aí até o pessoal chegar. Vamos lá, boa noite. Cris, Fiep. Jamer, é isso? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu vou estar falando hoje porque você deve dar aula de circo para os seus alunos e especialmente eu vou dar algumas dicas aí de como nós podemos estar trabalhando esse tema agora nesse momento de quarentena com as crianças. Algumas pessoas já tinham pedido para falar sobre isso e aí eu vou falar mais especificamente aí como que nós podemos trabalhar esse tema agora nesse momento de que a gente está aí no ensino remoto, no ensino à distância, tá? Eu não sei, o pessoal que está entrando aí, vocês são de onde? Algum de vocês já trabalhou com circo na escola nesse momento ou antes também? Coloca aí um pouquinho só para eu saber o que vocês sabem, para a gente poder, para ficar um pouco mais tranquilo aí de fazer isso. Olá, Júlio. J. Fre, é isso? JF Recreação? Boa noite, Flávio, boa noite. Vamos entrando aí, a gente vai estar falando aí sobre o circo. Por que vocês devem trabalhar o circo agora nesse momento de pandemia? Bem, eu não vou esperar muito não, senão fica só esperando, é ruim. Boa noite, Júlio, e aí? Você já trabalhou com circo na escola ou até mesmo agora nesse momento de pandemia? Vocês já tentaram fazer esse trabalho? Olá, Cris, de Ribeirão Preto, de escola do município também? Que aqui no nosso grupo tem um monte de Cris, então às vezes eu me perco aqui. Vamos lá então? Se vocês puderem falar a experiência que vocês já têm com o circo, é interessante. Se não tiver aí como, não tem problema. Eu vou estar começando aqui. Bem, a primeira coisa que eu quero falar é por que é importante a gente estar trabalhando o circo na escola e aí nesse momento também. O circo é uma forma da gente estar trabalhando com a criança de uma forma mais significativa. Então a gente traz aí o movimentar-se de uma forma significativa. Então, assim, a gente aprende, tudo que a gente aprende é de uma forma significativa. Se não tiver significado pra gente, se não tiver alguma forma que faça com que nós tenhamos um engajamento, é muito difícil de nós querermos aprender. E o circo seria um tema aí para poder estar trabalhando e a gente pode estar trabalhando de várias formas. Tá? Se alguém tiver alguma experiência, pode estar falando. Eu vou falar assim um pouco. O circo, eu já cheguei a falar isso aqui em alguns momentos, eu acho que não ficou gravado, mas o circo é uma coisa que eu já venho trabalhando desde 2006 com ele na escola. Foi assim, a minha porta de entrada quando eu cheguei na escola era o que eu sabia trabalhar. E eu comecei a trabalhar com o circo, fui aprendendo cada vez mais. Era uma coisa que eu já sabia como uma pessoa que fazia circo, mas depois, quando você insere na escola, você vê que não precisa estar sabendo muitas coisas de circo para você trazer o tema circo na escola. Então a gente pode estar fazendo isso de uma forma sem saber totalmente o que a gente precisa saber de segurança, isso com certeza a gente precisa, e saber o que nós precisamos estar fazendo, mas nós não precisamos saber fazer todas as coisas. A gente não precisa saber subir no trapézio para trabalhar circo na escola, ou saber subir no tecido para saber trabalhar circo na escola. Mas se você for trabalhar algumas dessas
dessas coisas do aéreos, você tem que ter alguma experiência, tá? E a ideia que eu queria estar trazendo, inclusive, é o que nós podemos estar fazendo para trabalhar circo na escola, nesse momento. Eu fiz um projeto, inclusive, e deixei lá no canal do Telegram, que eu tenho um canal que eu vou guardando todas as coisas, todas as informações que eu tenho, eu deixo lá no Telegram, nesse canal. Então, aulas que o pessoal vai postando, eu vou reunindo e colocando tudo lá. E tem lá também uma aula que eu montei para agora, se eu não me engano, eram 2 semanas, para trabalhar circo com as crianças dos anos iniciais. E aí, se vocês quiserem depois, eu não sei se eu consigo estar passando para vocês. Eu acredito que pelo direct dá para mandar o link, mas por aqui nesse vídeo não consigo, porque o link não fica, né, no Instagram. Então, se vocês quiserem depois entrar lá no Telegram, a gente pode eu posso passar aí para vocês esse lugar aí que vocês podem encontrar, que é um projeto, né, de como vocês podem estar trabalhando nesse momento agora de quarentena com o circo. E eu vou trazer algumas coisas que estão lá também que a gente pode estar fazendo. E a primeira coisa que a gente tem que aproveitar do circo são os personagens. Então, quando a gente trabalha os personagens, e cada personagem tem uma forma que você pode estar trabalhando. Então, se você traz um mágico, é interessante, primeiro, que a criança saiba o que é o mágico e tá falando para ela, ó, vamos assistir uma apresentação. Então, é interessante trazer para as crianças essa possibilidade. Como nós estamos trabalhando aí, muitas pessoas diretamente pela internet, então dá pra gente pegar e selecionar algumas. Tem muita gente do circo agora recentemente, eles estão postando muita coisa. Tem os circos FEF, que é o grupo de Campinas, da Unicamp, que eles estão postando bastante coisa sobre o circo. Tem muita gente, muitos artistas hoje, que ao invés deles estarem apresentando, eles estão na internet. Então tem muita coisa de qualidade hoje que nós podemos estar usando esses vídeos para apresentar para os nossos alunos algumas apresentações de circo. Nós podemos estar usando algumas coisas que já tem, por exemplo, Cirque du Soleil, que já é bem famoso, que todo mundo gosta bastante, né? Boa noite aí quem está entrando. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, e eu vou estar falando um pouquinho agora, assim, como que a gente pode trabalhar o circo agora nesse momento de quarentena. E uma das coisas que eu gosto, que eu acho bem interessante, eu ainda não fiz dessa forma, mas algumas pessoas eu já passei, eles fizeram e o pessoal está gostando. E tem um projeto da Unicamp também que o pessoal usa. Esse livro aqui, ó, O Circo Chegou. Qual que é o legal desse livro aqui? Ele tem PDF na internet disponível gratuitamente. E com esse livro aqui a gente pode pegar, por exemplo, alguns personagens e começar por ele. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar ali educação infantil, de 1º a 3º ano, é interessante a gente usar, por exemplo, um livro como esse, que ele traz os personagens e dentro desses personagens nós podemos estar trabalhando aí o circo. Então, por exemplo, ele traz aqui a bailarina, que ela também é do circo e ela é da dança, e a gente pode fazer esse link também com o circo e a dança, por exemplo. A gente pode estar trazendo o palhaço, que é aí um grande ícone, por exemplo, que o circo, a gente tem muito aí para falar com relação a isso. Mas, por exemplo, se a gente for escolher a trabalhar isso aqui, a gente pode chegar para as crianças e falar para os pais lerem para elas. As crianças que já são maiores, elas já podem estar lendo isso. Tem também disponível lá no site do Circos FEF esse livro, inclusive para pintura, para pintar ele. Ele está lá, é um caderno de pintura mesmo que os alunos podem estar usando. E cada personagem a gente pode estar explorando de uma forma. Então o palhaço a gente pode fazer, por exemplo, pesquisar sobre quais são os palhaços mais famosos. Inclusive, o dia do circo é dia 27 de março. O que é o dia 27 de março? É o aniversário do Piolim. É um palhaço aí reconhecido mundialmente,
que inclusive nasceu aqui na cidade de Ribeirão Preto. O circo estava aqui em Ribeirão Preto quando ele nasceu. E tem até um vídeo, por exemplo, se você for lá no YouTube e procurar no canal da Educação Física, tem um vídeo sobre o palhaço Piolim que eu fiz para falar um pouquinho sobre o Piolim e sobre o evento lá, que era o Dia do Circo, que estava acontecendo naquele dia. Então a gente pode estar trazendo aí o Piolim, trazendo outros palhaços que são aí muito importantes também para o circo, trazer algumas esquetes, existem algumas esquetes na internet, por exemplo, você pode estar encontrando esquetes famosas e falar para eles trabalharem nesse momento que eles estão aí que está todo mundo online. Ele pode estar treinando uma esquete, por exemplo, fazendo que muitas delas são brincadeiras, né? E nessas brincadeiras que eles usam a própria palavra, e pode estar trabalhando, por exemplo, palhaço. A gente pode estar trabalhando palhaço na questão da maquiagem, e o palhaço que tem a função muitas vezes de rir. E hoje, por exemplo, tem aí o aplicativo que é o TikTok, que o pessoal tem usado bastante, que nada mais é do que até muitos deles muita palhaçada também, né? Então a molecada faz bastante brincadeiras ali para dar risada, que é divertido. A gente pode estar explorando também essa tecnologia para estar fazendo, por exemplo, usar para falar do palhaço, então nesses anos iniciais. Os mais velhos, eu normalmente não gosto tanto de fazer aí o palhaço, porque normalmente eu já trabalhei no primeiro, segundo e terceiro ano, e aí chega no quarto, quinto, eu gosto de trabalhar normalmente mais um malabarista, trazer outras coisas aí para eles. Aí, por exemplo, uma atividade que a gente pode estar fazendo com as crianças. A gente pode estar trabalhando, deixa eu ver se isso aqui vai aparecer. Por exemplo, isso aqui para trabalhar malabarismo. Você pode estar usando esse pote e jogando, por exemplo, para o lado. Se você olhar, por exemplo, eu estou jogando do lado para a outra mão, só que no caso, para acertar o pote. É uma das formas que pode estar sendo trabalhado aí o malabarismo. Então a gente pode estar fazendo isso, a gente pode fazer figuras de equilíbrio. Se a gente for trabalhar, por exemplo, vamos continuar aí no malabarismo só para ficar um pouquinho mais fácil. O malabarismo em si, ele tem muitas outras coisas. Então eu posso tanto fazer malabarismo com bolinha, tem aí o balangandã, que é o swing, no caso, por exemplo, que seria esses que tem as fitas. A gente pode usar e fazer aí um link com a ginástica rítmica para fazer essas atividades também. Então são coisas que a gente pode estar trabalhando, que é super simples. Quando trabalha o malabarismo, é interessante que a bolinha saia de baixo para cima. Então por isso, enfatizar para os alunos que eles joguem de baixo para cima e não dessa outra forma, que é mais fácil, tá? Existe uma forma de jogar de um outro jeito? Existe. Tem malabarista que deita no chão e joga aqui. E ele consegue. Mas para que a gente vai começar lá pelo mais difícil se a gente pode estar começando aí pelo mais fácil aí no começo? E tem, por exemplo, esse aqui também é super simples, que é a portagem, que a gente pode estar fazendo com as crianças, falar para os pais fazerem com as crianças. Eu tenho um vídeo no YouTube, chama, se eu não me engano, é Acrobacia de Solo Portagem. Tem que dar uma olhada lá. Lá tem um link, nossa mãe, esse ficou muito grande. Tem um link que ele vai levar para o meu Google Drive, que eu coloquei várias dessas imagens aqui. E essas imagens, as crianças podem, por exemplo, olhar a imagem e fazer essa portagem, por exemplo. Se ele tiver aí com o papai, a mamãe, é possível estar fazendo, porque muitos deles são em dupla, então é bem tranquilo de fazer. Alguns deles já são em 3 pessoas, mas aí vai depender com quem que ele está lá. Se ele tiver irmãozinho, é até legal, se for um mais velho que o outro, que normalmente é o que acontece. Aquele que é mais velho, ele vai ficar embaixo, esse embaixo é o portô, e a pessoa que fica em cima é o volante, que a gente fala isso no circo. Então a gente pode estar trabalhando isso, que é uma questão aí do portô, que é dentro da acrobacia.
Acrobacia, no caso, esse aí é de solo. A gente pode ter aí acrobacia aérea, né? Um tecido é uma acrobacia aérea, o trapézio, acrobacia aérea, a lira, a corda mesmo. Tem algumas coisas que a gente pode, mas nesse momento não acho interessante a gente estar fazendo, por exemplo, nem corda, nem tecido, com as crianças que aí não tem nenhuma vivência com relação a isso. Inclusive ontem, eu não sei se vocês assistiram a live do João Marcílio, ele está trabalhando com os alunos dele à distância. E ele trabalha tecido, e o pessoal, que normalmente, no caso dele, são adultos, ele ensinou uma técnica de fazer, de colocar o lençol amarrado na porta, na parte lá de cima, ele faz um nó e passa em cima da porta e faz algumas coisas de tecido. Mas para fortalecimento, não o tecido propriamente dito, né? Até mesmo porque não é o ideal um lençol. Inclusive não é tão caro um tecido, se for ver, que chama liganete, por exemplo. Dá para estar usando, trabalhando aí numa boa e até comprando, não é um tecido muito caro para se comprar, tá? E aí, fora esses, por exemplo, tem vários personagens, por exemplo, que a gente pode estar trabalhando aqui. Inclusive, uma coisa bem legal desse livro é que no final ele mostra uma macaquinha e aí a macaquinha ela tira a máscara de macaco e ela não é macaco. E aí ele traz até essa discussão dos animais que antigamente ele tinha, os animais no circo, agora eles não têm mais. E as pessoas, por exemplo, você pode estar apresentando isso para as crianças, falando um pouquinho da história do circo. Inclusive eu tenho um vídeo lá no YouTube, se vocês quiserem conferir, que é a história do circo, que eu trago aí um pouquinho dessa história, bem curtinha, na verdade, no vídeo. Um pouquinho falando de como ele começou e como a gente está hoje aqui trabalha com o circo, né? Pensando aí no espetáculo, não tanto na escola de circo, porque isso é mais uma coisa que ele tá hoje na escola, ele tem escolas de circo pelo Brasil, inclusive no Rio de Janeiro tem uma escola bem grande de circo mesmo, especificamente para circo, e eu já tive vários amigos que foram para lá fazer circo lá, e é bem interessante também, é uma coisa que os alunos às vezes podem estar sabendo, descobrindo isso. Então, nesse momento, a gente pode estar usando um livro desse, por exemplo, que é super simples, a criança vê ali e nós trazemos algumas atividades para fazer com esses personagens. E tem algumas posturas que são posturas de equilíbrio mesmo, que não precisa de ninguém, né? Seria o aviãozinho, que coloca a perna para trás, por exemplo. Então, você pode estar fazendo aqui o aviãozinho, a perna para trás e a mão ali para frente. Então a gente pode estar fazendo esse. Nós podemos estar trazendo a vela que a pessoa deita e coloca as pernas lá para o alto. A ponte, que é muito interessante também. Então nós podemos estar trabalhando todas essas coisas, algumas figuras, a parada de cabeça, que não é tão difícil de estar ensinando para as crianças fazerem também. Então a gente pode tanto fazer essas coisas como fazer a coisa mais imaginária mesmo, algumas brincadeiras. Eu gosto, por exemplo, de fazer umas brincadeiras quando eu trabalho na escola. Eu trabalho muitas vezes com eles a brincadeira da estátua. E aí a hora que eu falo estátua, e eu falo estátua palhaço, e ele vai fazer uma estátua de palhaço. Estátua malabarista, então ele vai fazer estátua malabarista. Então isso aí é uma coisa que dá pra gente falar pra ele. Por exemplo, você vai fazer o estátua do circo. Então ele tem essa opção de fazer. Uma brincadeira que dá muito certo na escola, mas eu não sei como seria a adaptação para agora, nesse momento, é o Mamãe da Rua. Então, para atravessar a rua, para eles não serem pegos, eles têm que fazer, por exemplo, imitar o malabarista e imitar o trapezista
e o acrobata e vários outros personagens. Dá para falar da pirofagia, né, de cuspir fogo também, que é bem interessante, que a gente pode estar falando, e esse é o momento que eles podem assistir vídeos também, né? Então tem várias possibilidades que as crianças podem vivenciar esse circo, que é uma coisa assim, é uma linguagem mais lúdica, ela fala mais diretamente com as crianças. Olá, boa noite para quem está entrando. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser, ou até alguma ideia, às vezes, para trabalhar circo, pensando aí no circo, se vocês tiverem alguma ideia e quiserem falar, tá? Eu acho bem interessante para a gente trocar uma ideia também, não ficar só eu falando aqui e vocês só escutando, ou como, não sei exatamente como que tá aí. Alguém tá tentando trabalhar circo agora nesse momento de quarentena? E se vocês puderem colocar aí, se vocês estão tentando, estão fazendo alguma outra atividade. Uma ideia bacana é a perna de pau. É bem legal também. Eu faço muito pé de lata, não sei se conhece, Ricardo? O pé de lata é bem interessante e hoje, nesse momento, dependendo de onde a pessoa mora, às vezes consegue fazer o pé de lata, né? Eu tô guardando aqui a latinha para fazer com meu filho, só que hoje em dia é tão difícil de conseguir. Normalmente aquelas latas maiores são melhores para as crianças pequenas. E tem a perna de pau, aquela que segura do lado. A diferença da perna de pau que segura do lado é que ela não tem uma transferência direta para a perna de pau que você não precisa segurar. Então, o melhor, o mais interessante seria um pé de lata, por exemplo, fixado no pé, como se fosse um salto alto mesmo. E uma segunda opção é aquele mesmo que a gente faz segurando a cordinha. Agora, e aquela outra da madeira, ela não tem uma transferência direta com a perna de pau. Então, o aprendizado dela é um pouquinho diferente. Quando você vai para a perna de pau mesmo, é diferente a forma de você estar andando nela. Deixa eu ver aqui, educação física. Já fiz muito a perna de pau, por aqui chamamos de tamanca. É bem parecido com tamanco mesmo. Conheço assim bem simples, já fiz com o meu filho esses dias com 3 aninhos, conseguiu andar. Olha, 3 aninhos é mais difícil, hein, porque eles ainda estão no início aí dessa parte também, eles têm um pouco de dificuldade. Uma coisa que o pessoal às vezes usa no circo, e a gente pode estar trazendo isso também, é o pular corda, que ele se insere em vários momentos, né, em vários lugares, é uma brincadeira, e aí se você coloca, por exemplo, pular corda, fazendo algumas, teoricamente aí alguns giros, então você pode estar trabalhando saltos com eles, né, o salto de 180, que é meio giro, giro completo, salto estendido, salto carpado, afastado, então a gente pode estar trabalhando isso também, que é muito mais simples hoje da gente pegar um vídeo e trazer esses vídeos para os nossos alunos assistirem. E eu não sei se vocês têm aí no celular de vocês a captura de imagem. Você coloca a captura de imagem, você pega exatamente aquela cena que você quer, edita e acabou. É aquilo que você manda, são alguns segundos que você manda ali para o seu aluno e aí tira o som, né, para ficar mais fácil. E ele pode, por exemplo, ver, você fala assim, olha, eu quero 360 é o giro completo, é esse aqui. E você manda aí um vídeo pequenininho, curtinho. Eu queria que você fizesse agora, tenta fazer o grupado. E faz ali um vídeo pequenininho do grupado e manda para a criança, por exemplo, dá para mandar pelo WhatsApp. São coisas bem curtinhas que você pode estar fazendo. O salto é muito rápido, né? Não tem uma demora muito grande. Boa noite para quem está chegando aí, entrando agora. A gente está falando aí do circo e algumas formas de estar trabalhando com o circo em casa nesse momento. Então, uma das coisas que eu acho, sim, realmente muito interessante é estar trabalhando esse livro aqui com as crianças, contando a história com eles. Os pais podem contar a história para eles. Eu não sei, existe até uma possibilidade
Eu não sei se já tem aí um audiolivro desse, mas eu acredito aí que posso até estar fazendo, se tiver autorização ali do pessoal, a gente pode estar fazendo, algumas pessoas, para poder disponibilizar para as crianças poderem ouvir a história e depois estar trabalhando os personagens desse livro, que são vários, e assim a gente vai estar trabalhando com o movimento, com a criança, de uma forma bem mais significativa, lúdica, e a criança consegue ver um significado. Por que eu estou fazendo aquele movimento? Por que eu estou fazendo um aviãozinho parando estaticamente, entendeu? Ele tem um objetivo, e aí, juntando isso, por exemplo, que a gente está aí no vídeo, talvez ele fazer uma sequência de movimentos. Então aí a gente pode entrar na questão da sequência. Então, o que é fazer uma sequência? Como é uma sequência? Como nós podemos montar uma sequência que seja bonita, que seja bela? Dá para trabalhar a questão da música, trabalhar em conjunto com o professor de arte, que é bem interessante, que a gente pode estar fazendo isso também, explorando isso também. O malabarismo, eu acho muito interessante. Tem o balangandã, que eu falei aqui do swing, mas eu gosto muito de fazer o balangandã, que eu faço com eles. Eu até tenho um aqui, mas eu não sei cadê. Mas eu faço, lá no canal da Educação Física tem também como que faz esse balangandã que eu faço, que é uma adaptação do swing. Nós podemos usar esse balangandã e fazer aí uma brincadeira com ele, por exemplo, com as crianças, para estar fazendo em casa. Pode adaptar, por exemplo, a fita da ginástica artística também para estar fazendo, porque o circo ele não tem uma restrição de objetos que podem ser usados no circo, de jeito nenhum. O circo ele é aberto, ele tem aí uma infinidade de coisas que nós podemos usar e inventar. Então, assim, eu já vi gente fazendo malabarismo com cone de rua, tem gente fazendo malabarismo com fogo. Então, nós podemos estar criando isso com a criança também. Malabarismo, ele pode ser tanto jogar, quanto em alguns momentos equilibrar aqueles objetos. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que eu tenho, que inclusive eu aprendi com o Rodrigo, o professor Rodrigo, que é um saquinho plástico. Você consegue, se você pegar o saquinho plástico, esticar ele, quer ver? Esse tá aqui mais fácil. Se você pega aqui, esse aqui você pode colocar como desafio para as crianças. Você fala aqui, ó, estica ele e põe na palma da mão e equilibra. É uma coisa assim super legal de fazer. Tem alguns exercícios que a gente pode fazer com o saquinho plástico com as crianças menores, até com quarto, quinto ano é possível a gente estar fazendo também, que é sempre aqui, ó, é a pinça dessa forma. Tem um vídeo também lá no canal falando sobre isso. Se vocês quiserem, tem, se eu não me engano, uns 20 vídeos já falando sobre o circo, como que pode estar trabalhando algumas coisas, mas sempre muito no presencial. Mas agora a gente pode estar pensando nessas coisas de uma forma não presencial, online, mas também a gente pode trabalhar o desafio, que eu acho assim, o desafio é o que a gente consegue fazer um engajamento maior das crianças nesse momento. Porque você desafia ele a fazer isso aqui, por exemplo. E ele vai tentar e ele vai conseguir, porque isso aqui é bem tranquilo. Depois você passa para ele, por exemplo, um desafio que ele tem que jogar e não deixa cair. E se ele fizer com 2 saquinhos? E se ele fizer com 3 saquinhos? E você vai aumentando aí o desafio para ele fazer. E se não for isso, mas for uma coisa mais bonita, como que a gente pode fazer, inserir isso com acrobacia de solo? Então, eu vou fazer ali umas portagens, algumas figuras estáticas e colocar esse elemento, por exemplo, que ele vai ter que inserir dentro de uma sequência que ele vai fazer. Então, eu posso estar trazendo tudo isso dentro do circo. E trazendo a história do circo, trazendo a história dos palhaços, a história dessas apresentações que tem, não deixar que isso se perca, entendeu? Não é só fazer a brincadeira pela brincadeira, mas além de ter o significado lúdico dos personagens, é interessante que a gente coloque também
esse significado histórico, até mesmo para as crianças saberem de onde que vem, entendeu? Até dar um pouco mais de valor com relação a isso, porque quando você sabe de onde veio as coisas, é muito mais fácil da gente até se apegar e entender um pouco mais sobre aquilo. Ricardo tá falando aqui, lançamento de argolas também em uma garrafa pode ser elemento do circo. Pode sim, pode. A questão é o seguinte, o mais interessante para o circo é que você tente fazer movimentos que eles tenham aí um pouco mais a ver. Porque, por exemplo, uma argola. Quando a gente faz a argola, ela normalmente é jogada aqui. Ela não é tanto jogada dessa outra forma. Então, talvez fazer alguma coisa que você tenha que fazer, jogar e, por exemplo, passar a mão, joga e tem que passar a mão. Ou faz outros movimentos também, explora esses movimentos aí da argola, legal, mas não só, de forma que você consiga trabalhar outras coisas. E tem como fazer essa argola aqui, por exemplo, usando papelão, é possível. Ela não vai ficar tão boa, por exemplo, um trabalho numa quadra aberta, com vento pra caramba. Eu, às vezes, deixo de usar a argola por conta do vento. Porque quando a gente trabalha em quadra aberta, ela muitas vezes venta muito e a argola voa. Então, assim, se você fizer ela de papelão, ela voa ainda mais. E é uma coisa que às vezes me incomoda porque as crianças ficam tentando. É igual o badminton. Eu acho muito legal o badminton, mas o nosso espaço muitas vezes não é adequado para o badminton. Então você vai fazer lá no externo e eu tive uma vez aquelas petequinhas de pena mesmo, o negócio voava só de você olhar para ela. Imagina, se fizesse um ventinho, você não conseguia jogar porque ela não tinha peso, ela era muito levinha. Então, assim, algumas coisas elas não são feitas para a nossa realidade, a gente precisa tentar trazer para as nossas realidades. Como, por exemplo, essa da sacolinha. Um trabalho da sacolinha, ela precisa ter um lugar fechado. E é o momento. As crianças estão em casa. É muito mais fácil. Eu vi um outro também, que o pessoal pegou, enrolou e fez tipo um bastãozinho de jornal. E outros dois aqui para eles fazerem. Nossa, deu até... Seria o Devil Stick, mas para estar fazendo malabarismo com ele. O problema nesse momento, para mim, é achar jornal, porque hoje em dia é tão difícil de conseguir, mas a gente pode fazer outras adaptações e tá colocando. São dois pauzinhos que seriam as baquetas, algo parecido com isso aqui, mas de jornal. E um outro maior que eles vão estar jogando ali, batendo nele, entendeu? Dá para usar também. O Ricardo tá falando aqui que fez com caixa de pizza e ficou top. Cada caixa deu para fazer 4 argolas? Caramba! Cada caixa, 4 argolas? Então foi bem pequenininha essas argolas. Ou essa pizza é muito grande, cara, porque... eu tô acostumado a umas pizzas menores aí. Não é tão grande assim, não. Eu tenho aqui, inclusive, vale a pena depois, quem gosta de fazer material, talvez até adquirir, que é bem interessante esse livro aqui. Ele explica como fazer aí alguns desses materiais. Então ele tem aí desde tem alguns que são bem interessantes. Por exemplo, esse que eu falei agora, que é Flower Stick. Esse Flower Stick é bem fácil de fazer, viu? Tem lá no canal o professor Rodrigo explicando como que faz. Esse aqui é bem fácil, com madeira mesmo, tá? Nem, no caso aí, esses bastãozinhos de EVA. Esse é bem interessante de fazer, não é difícil. Dá pra fazer, tranquilo. Esses negócios preto aqui do lado, tá vendo? Isso aqui é feito de câmara de pneu de bicicleta.
E muitas vezes eu pelo menos tenho muito aqui em casa, né? Quem anda de bicicleta costuma ter bastante. Esse aqui, ó, também é bem simples. Eu não sei se vocês já viram, aqui no canal tem um vídeo de um cara explicando um pouquinho como que é. Isso aqui é caixa de leite. Então é caixa de leite, não pode ser vazia, ela tem que ter peso. Então normalmente eles colocam vários papelão lá dentro. Então ele abre o papelão, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele coloca dentro da caixa de leite vários papelões. Então aí esses papelões é para dar um pouco mais de peso, porque se ele for muito levinho, você não consegue fazer as acrobacias com ele. E é bem legal essas caixas, viu? É uma possibilidade aí bem interessante para estar fazendo. As crianças, eu acho que essas questões de fazer, de confeccionar nesse momento é bem interessante com as crianças. Então a gente pode, o malabarismo, ela tem essa possibilidade de confeccionar várias coisas. Eu só acho assim um pouco difícil nesse momento a gente fazer algumas coisas, alguns materiais é um pouco mais difícil. Por exemplo, aqui as argolas que você falou, né? Essa aqui, no caso, ela tá toda com fita depois. Então, aquelas fitas... Normalmente o pessoal usa muito aquelas fitas isolante, colorida. Mas pode ser também o durex. Mas o durex ele não é muito bom, ele sai muito fácil. E aí ele tem aqui até como é que você pode estar fazendo, mas não é bem simples, é só um círculo mesmo no papelão e depois você cobre ela, por exemplo, com fita. E a gente pode estar trabalhando dessa forma. A bolinha também é muito fácil de fazer. A gente pode usar desde bolinha de meia. Então pegar duas meias juntas. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho duas aqui, ó. Não precisa nem de pegar essas meias e costurar. Você só pega as duas meias, junta aqui, roda ela, passa por dentro, tá pronto. É uma bolinha para fazer malabarismo, não tem problema nenhum. E a criança pode estar usando essa aqui, se quiser fazer uma coisa um pouco mais elaborada, ela pode colocar, por exemplo, um saquinho de arroz dentro e coloca depois a meia e costura para fechar. Então essa é uma possibilidade. Com meia é muito interessante. O que não é legal, bolinha, por exemplo, de tênis. Por quê? Porque não dá para fazer? Dá para fazer malabarismo com bolinha de tênis. Só que quando ela cai, ela vai longe. E quem já fez malabarismo sabe que a parte mais chata do malabarismo é correr atrás das bolinhas depois que ela cai no chão. Então assim, é muito chato você ter que ficar correndo atrás de bolinha. Então quando essa aqui cai no chão, ela fica. Você vai lá, pega ela de novo, é muito mais fácil. Essas aqui, por exemplo, você pega até com os dedão ali, já pega e já joga pra cima. O que o Renan tá falando aqui? A criança sentada puxa uma corda de algum lugar fixo e se arrasta de várias formas com auxílio de tapete ou algo que escorrega, bem assim. Você tá falando do que aqui, Renan? Eu acho que eu não peguei a sua anterior. Essa mensagem tem alguma outra antes? A criança sentada, ela puxa uma corda de algum lugar fixo e se arrasta de várias formas com auxílio de tapete ou algo que escorregue, é bem fácil. É bem legal. Para estar trabalhando em equilíbrio, é uma possibilidade. O problema é dependendo do tamanho da casa, né? Eu já fiz isso em escola, eu tinha uma escola que eu trabalhei, que a diretora tinha mania de fazer, era aquelas, sabe aqueles pisos vermelhão? A diretora pegava e passava cera naquilo. De tênis já era difícil andar ali, ele escorregava muito. Eu fiquei até impressionada, a primeira vez que eu vi lá o recreio, as crianças correndo, batendo a testa em tudo quanto é lugar, que eles não conseguiam parar em pé. E aí uma vez eu cheguei e fiz essa proposta. A gente pegou um papelão e algumas crianças andavam puxando o colega, por exemplo, em pé. Que a gente estava trabalhando essa questão do equilíbrio, como que é a base de equilíbrio que ajuda a ficar melhor em pé, né? E é bem legal também. Só que aqui, por exemplo, aqui na minha casa já é bem difícil de fazer isso.
Por causa do espaço mesmo, né? Pequenininho. O Renan tá falando aqui que é uma atividade que fez, porque no circo tem os acrobatas. Sim, sim. Inclusive, eu até mostrei aqui pro pessoal algumas coisas da própria acrobacia, que são as portagens, por exemplo, que são figuras de equilíbrio, que a gente pode fazer em dupla, tem algumas que pode ser sozinho. Se vocês quiserem essas figuras aqui, eu tenho todas elas numa resolução bem legal que eu fiz para imprimir. Porque como eu trabalho ela na escola, eu levo elas impressas, eu passo ela no aquele plástico, eu esqueci o nome dele. Eu plastifico ele, levo para a escola e as crianças vão tentar fazer aquelas figuras. Então ela tem uma leitura da figura e ela vai fazer a figura com o colega. E depois, muitas vezes, quando não está exatamente, então, por exemplo, aqui ela está com as duas cabeças do mesmo lado. E aí, por exemplo, na hora dela fazer, ela pode colocar a cabeça para um lado e a outra cabeça para o outro. E aí você tira a foto e mostra para ela, tá igual? O que tem de diferente? Então ela faz essa leitura, eu acho muito legal também. Eita, volta. O Renan tá falando aqui, o pai pode segurar também ou a mãe, dependendo do tamanho da criança. Sim. Eu até mostrei aqui, ó, eu fiz com meu filho, foi bem legal, por exemplo, eu fiz essa aqui com ele e é bem tranquilo, por exemplo. Pode ser o irmãozinho, porque tem algumas que são bem simples, e vocês podem estar pegando lá, baixando essas figuras que eu coloquei todas lá. Algumas dessas figuras, elas são de um livro que eu coloquei hoje. Uma foto, não sei se vocês viram, que é esse livro aqui, por exemplo. Então esse livro aqui ele é muito bom, inclusive ele tem algumas coisas de como fazer alguns materiais. Alguns materiais eu não gosto de fazer, de falar a verdade. Por exemplo, um diabolô. Não sei se vocês conhecem o diabolô, que é o ioiô chinês. Eu não gosto de fazer ele, eu acho muito complicado, é mais barato o contact, né, de plástico. Esse aqui, por exemplo, tem gente que faz isso aqui com aqueles desentupidor de privada antigo, mas o trabalho para você deixar isso aqui equilibrado é muito grande. Tem que estar sobrando muito desentupidor aí para poder valer a pena o trabalho que você vai ter. Aqui, ó, tá vendo esse livro? Aqui ele tem esse que eu tava falando que é o Flower Stick, é aquele que tem aqueles negocinho todo desfiado do lado, né? E esse aqui, ele é um pouquinho diferente. O pessoal faz muito no semáforo, né? Se vocês olharem lá no semáforo, a gente vê muito disso. Eu tenho essas coisas todas aqui em casa, mas eu não dou conta. Se eu ficar tudo aqui, eu não trabalho, porque é muita coisa, é muito material que eu tenho. Esse aqui, por exemplo, eu não sei se vocês já viram, o pessoal que faz o malabarismo de contato, é uma coisa muito legal. Por exemplo, você chegar e desafiar a criança a conseguir usar uma bolinha e equilibrar ela em algumas partes do corpo. Então, por exemplo, um dos lugares que o pessoal fala muito é aqui, ó. Então ele vai tentar equilibrar. Eu não sou muito boa dessa parte, eu tô tentando, mas é muito difícil esses negócios. Então ele tenta equilibrar aqui. Uma outra parte aqui na mão. O pessoal costuma colocar esses dois dedos para baixo e faz o equilíbrio aqui na mão. E depois traz para cá. Depois traz de novo aqui em cima. Então, assim, são coisas que a gente pode estar desafiando as crianças a elas tentarem fazer. Qual é o problema desse tipo de coisa? O material. Se você tiver uma bola em casa, é legal, mas se você não tem a bola, é muito difícil de você fazer essa adaptação da forma que é ali, entendeu? Então, vai acabar frustrando um pouco a criança na hora de fazer essas atividades. Vocês chegaram, o pessoal que está aí, vocês chegaram a ver o vídeo que eu tenho de malabarismo com 3 bolinhas? Alguém chegou a tentar fazer esse malabarismo? Alguém sabe fazer malabarismo com 3 bolinhas aí?
Porque é uma das coisas assim que eu acho muito fácil para ensinar para molecada. Eu acho muito fácil para eles aprenderem. Eles pegam sempre mais rápido que a gente, então assim, vale a pena dar isso como desafio para eles. Inclusive eu vi algumas pessoas que fizeram isso com os alunos, que o aluno conseguiu fazer, depois ele fez vídeo, me marcou lá no vídeo, eu fiz, vem ver aqui, para ver como que é o que eu consegui fazer o malabarismo. Então assim, foi bem legal ali de fazer também. Inclusive, se vocês quiserem alguma ajuda com relação a isso, de circo, essas coisas, eu posso estar fazendo até um contato mais direto com as crianças, fazendo um vídeo mais direto para eles, se vocês acharem que é interessante, mas assim, um pouco mais direto mesmo, saber exatamente o que precisa. Fez na aula ao vivo, Renan? Ao vivo e gravado, você mesmo? Massa, legal. O Ricardo faz com 3 bolinhas. Eu já fiz 4, viu? Mas hoje, 4 é aquele, pra mim, é uma coisa que se você para de treinar, não é igual bicicleta, não. Ele para de acontecer também. Não conseguiu ainda, Thaís? Mas não é... É uma coisa que você precisa insistir, tá? Não é, por exemplo, quando... Essa do contato, por exemplo, contato. Eu fui uma vez num evento de malabarismo. O pessoal coloca a bola aqui na cabeça, eles almoçam com a bola na cabeça, eles vão no banheiro com a bola na cabeça e aquilo não cai. E é tudo aqueles transparentes, se ela cai no chão, ela já estraga. E é incrível a habilidade que essas pessoas têm aí. E se você levar para suas crianças isso, vocês vão perceber que em pouco tempo eles vão estar fazendo e você vai falar, gente, mas é incrível também a facilidade que eles têm de fazer isso. Uma vez eu levei para os meus alunos um monociclo. Até hoje eu não consigo andar, mas eles em uma semana já estavam andando de monociclo. Eles já sabiam empinar, né? Para eles era muito mais fácil. Renan, com 3 bolinhas foi muito bom, legal. E os alunos conseguiram fazer as atividades com as bolinhas? Ricardo, aprendi com um aluno, são... De 6º ano, que frequentava as aulas de circo. Não, a molecada, eles aprendem coisas muito, muito mais rápido que nós, né? Pra gente, às vezes, é uma coisa difícil, pra eles vão lá e tiram de letra. E o livro que eu tava falando é esse aqui, ó. Esse não tem no Brasil para comprar, infelizmente. E ele tá em espanhol também. Mas ele é bem interessante, bem fácil. As coisas que estão ali dentro dele. Tem muito desenho também, muita coisa bem tutorial mesmo de como fazer. Um outro que é muito legal também é o pratinho. As crianças fazem comigo, eles fazem bem melhor do que eu, né? Que é aquele do pratinho. Isso fica girando o pratinho. É uma coisa legal, mas também é um pouco mais difícil de estar fazendo. Eu não conheço muito adaptações disso. E o que eu mais gosto mesmo de trabalhar com meus alunos é a bolinha, o swing, que é a balangandã, e o diabolô. Mas o diabolô é interessante ter ele comprado mesmo. A molecada, se tivesse agora um diabolô em casa, vixe, era o momento. Tem muitos tutoriais na internet para aprender a fazer o diabolô. E tem muitas coisas legais que dá para fazer com o diabolô. Com 3 bolinhas, poucos conseguiram. Fiz desde o 1º ano, fundamental, até o 2º do médio. O legal do circo é isso, cara. A gente consegue trabalhar com todos os anos. Você tem que adaptar a linguagem. Lógico, esse que eu falei para vocês agora, de estar trabalhando com o Circo Chegou, é interessante a gente fazer com as crianças mais novas, não com os mais velhos. Mas com os mais velhos a gente pode trazer, por exemplo, a questão do desafio, eles falam muito próximo deles. Se você trabalha o palhaço e usa, por exemplo, o TikTok para estar trabalhando esse palhaço, então usar algumas sketches e o TikTok ao mesmo tempo, então sketches famosas, tem na internet isso,
então, vamos supor, do Carequinha, vai lá, qual que é a sketch famosa dele? Então você pega essas sketches e fala, ó, vocês vão ter que fazer essa sketch. Tem uma que o pessoal gostava muito de fazer, né? Que são duas pessoas, um chega e fala, ah, eu fui no mercado, e o outro tem que falar, eu fui também. Eu fui pra casa, eu fui também. Eu fui no banheiro, eu fui também. Eu dei descarga, eu fui também. Opa, eu fui também não. Então, assim, algumas brincadeiras que as crianças vão fazendo, e aí pode fazer, por exemplo, esses sketches no próprio TikTok e trazer um pouco da história, de onde que veio essas sketches, quem fez essas sketches primeiro, porque elas têm muito a ver e a gente pode, por exemplo, trabalhar isso com o ensino médio. Não tem dificuldade nenhuma, porque hoje você muda a linguagem, você trabalha com ele, você transforma a linguagem de novo, você trabalha com o 6º ano. Então, assim, a diversidade que o circo tem e a significação que tem para todas as crianças é muito legal. E eu acho isso que a gente não pode perder, essa oportunidade de trabalhar o circo com as crianças. E o Renan falou, mas a galera gostou? A molecada gosta mesmo. Dá para usar o caderno para girar no dedo. Dá mesmo. Eu já vi muita gente, inclusive não precisa ser o caderno todo. Pode ser só a capa do caderno. Eu lembro muitas crianças, elas usavam só a capa do caderno para girar no dedo. E também o caderno, eu acho um pouco mais complicado, porque quando cai, né? E não é qualquer caderno, tem que ser caderno de capa dura, né? Porque senão ele começa a amolecer. Eu pelo menos nunca vi esses mole, eu já vi esses mais duros, o pessoal realmente consegue. Mas é bem legal. Tem a bola de basquete também, para quem consegue. Vocês conseguem jogar a bola de basquete? Girar ela? Tem gente que... Eu não sei se dá para fazer com bola de futebol. Eu consigo fazer com a de basquete. Eu nem sei cadê minha bola de basquete. Tem muita bola aqui, uma em cima da outra. O bom de ser professor de educação física é que a gente tem bastante material em casa, né? Diferente normalmente dos outros professores. Inclusive, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre palhaço, na segunda-feira eu vou falar com um professor e pesquisador, que é o Luiz Godoy, e ele trabalha com a palhaçaria. Ele é tanto artista quanto pesquisador nessa área. E segunda-feira a gente vai estar conversando um pouquinho da palhaçaria, porque existem diferenças, né, do espetáculo de palhaço. Ele tem aí várias... Eu não vou me atrever a falar disso agora, eu vou deixar ele no dia, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas existem vários tipos de palhaço, né? Tem o bufão, tem o palhaço... Tem vários tipos de palhaço, mas eu não vou falar sobre isso agora, até porque não é minha especialidade muito o palhaço. Eu entrei no circo, na verdade, a primeira vez que eu falei assim, eu quero ir pro circo, eu fui por causa do trapézio. Aí eu cheguei lá no trapézio, eu não sei se vocês já fizeram trapézio, mas se tem uma coisa que machuca e dói é o tal do trapézio. Pior que ele, pra mim, é só o mastro. Aquele mastro chinês, aquele ferro que você tem que ficar se equilibrando. Hoje o pessoal faz aquela dança lá, o pole dance, né? E aquele lá é mais ou menos um mastro. Aquilo lá dói pra caramba. E pior que aquilo, eu ainda não conheço, mas assim, pra mim aquele lá é o top do difícil, do dolorido. E depois vem o trapézio, porque o trapézio machuca demais. E aí eu fui, como eu gosto muito de altura, eu fui pro tecido. E o tecido também é muito interessante. Mas eu acho que nesse momento, agora, à distância, com as crianças que nunca tiveram essa experiência, eu acho que não é interessante fazer o tecido propriamente dito, né? Até dá para fazer algumas coisas de fortalecimento de mão, como o pessoal do judô muitas vezes faz, né? De ficar puxando na faixa e tudo mais. E dá pra gente estar fazendo isso também com o circo, né? Se for uma aula mais voltada para circo. Mas eu acredito que quando a gente trabalha circo, a gente tem que trabalhar isso de uma forma significativa, porque ele já traz dentro dos personagens. O personagem é uma coisa que
traz o lúdico muito forte, né? Então, se a gente conseguir aproveitar os personagens do circo para estar trazendo o movimentar-se dentro da escola, e no caso agora fora da escola, de uma forma online, eu acho que vai ser muito interessante para as crianças. Então, vale a pena a gente fazer isso. Tanto o malabarista, o palhaço, o equilibrista, o mágico, que pode estar pensando também. Então, várias coisas a gente pode estar explorando nesse universo do circo para os alunos aí poderem vivenciar. A própria dança, que ela está muito inserida no circo também, e a gente pode estar trabalhando isso, trazendo isso para eles, porque tem a bailarina no circo? Tem, pode ser, se vocês olharem aqui, ele traz a bailarina, mas a gente pode estar pensando, é isso hoje? Será que tem outras coisas? Se fizer uma pesquisa, você vai ver uma infinidade de danças que está ali inserido no circo, né? E outras coisas que nem a própria estética, não precisa ser coisa muito difícil, mas fazer uma coreografia que seja bonita e tudo mais, ela já pode se inserir. E se você for voltar ainda na história do circo, ela tem até a música, algumas pessoas que se destacaram dentro do circo aqui no Brasil, por exemplo, de música, de teatro, que teve uma época aqui no Brasil que o circo era um grande teatro debaixo de uma lona, que é legal a gente trazer isso para as crianças também. Então tem como estar trazendo todas essas informações para a molecada, e eles vão aprendendo, conhecendo mais e tendo esse movimentar-se de forma mais significativa. Então, assim, o que eu queria estar falando e trazendo é essa questão mesmo, da gente poder fazer com que a criança se movimente e usar também as brincadeiras para fazer o circo. Então, a gente pode estar trazendo isso e pode estar desenvolvendo várias outras coisas. Quem assistiu ontem a live com o João Marcílio, por exemplo, ele trouxe como ele está trabalhando com adultos. Então, e ele trabalha o quê? Portagem e o tecido. Como que dá para fazer tecido em casa sem ter onde amarrar? Dá. Tem uma forma de fazer isso na porta. Ah, mas não dá para subir. Não dá para subir. Mas dá para fazer o fortalecimento, dá para fazer algumas figuras, dá para fazer algumas coisas relacionadas ao tecido. Não dá para fazer tudo, infelizmente, né, gente? Realmente, nós estamos num momento agora que não dá para fazer muita coisa mesmo. Mas outras coisas dá, e aí que é legal. Se alguém conseguir desenvolver e pensar alguma outra forma de trabalhar, se puder mandar aqui até pra gente me marcar, para eu ver como que é interessante também ver outras possibilidades para poder divulgar isso também. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta ou até mesmo alguma dica para estar fazendo. Teve várias dicas que o pessoal trouxe aí, o Ricardo, o Renan, que falou bastante coisa, tá? Já tá na contagem final aqui. E até segunda-feira. Segunda-feira aí eu vou falar então com um especialista em palhaçaria. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. E semana que vem tem o Bortoleto também, hein? Que é a referência aí no circo. Que vocês já perceberam que eu gosto muito disso, né? E amanhã, quem puder, no canal da Educação Física do YouTube, João Batista Freire. Tá bom, gente? 3h amanhã com João Batista Freire. Até mais. Tchau, tchau.